Alô? Funcionou. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5. Nós vamos ler alguma coisa aconteceu aqui, que eu encostei a mão. Você pode me ajudar aqui? Então, 1 Pedro, capítulo 5. Ok, obrigado. 1 Pedro, capítulo 5, de 6 a 9. 1 Pedro, capítulo 5, de 6 a 9. Portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Tende bom senso e estai atentos, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, que procura quem possa devorar. Resistir-lhe firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre vossos irmãos no mundo. Amém? Esta carta, escrita pelo apóstolo Pedro, ela foi direcionada primeiramente aos cristãos, aos crentes da Ásia Menor, para estimulá-los a exultar alegremente, mesmo diante da perseguição. Aqueles crentes estavam levando uma vida de perseguição. E essa carta era para ser enviada entre os crentes de origem gentia, localizados nas províncias romanas, onde o império podia ser mais severo, onde a perseguição se tornaria muito mais forte. Através da morte de Estevão, surgiu a primeira perseguição e se seguiu aos cristãos primitivos, aonde quer que estivessem, gerando tensão e desgaste entre eles. Agora, aparece Nero, imperador romano, um homem que vivia irado. Ele foi chamado de Nero, o imperador louco. E ele estava prestes a ser derramada em Roma, essa perseguição, para prejuízo da igreja. Por esse motivo, o apóstolo Pedro, ele procurou preparar a igreja da Ásia Menor, para o desastre iminente nessas províncias orientais, onde a opressão sem dúvida chegaria. Como pastor de almas, o apóstolo Pedro enviou essa epístola pastoral com o propósito de confirmar, consolar e dar esperança do Espírito ao seu rebanho. Firmados nos sofrimentos de Cristo, aos crentes cabia se abster das paixões da carne, apesar de se encontrarem no meio de uma sociedade hostil. O que acontece quando há perseguição? De modo geral, as pessoas, para não sofrerem a perseguição, elas acabam se amoldando aquilo que a sociedade faz. E debaixo de pressão, a tendência é dar paixão aos desejos da carne. Então Pedro está dizendo, olha, vocês não devem agir dessa maneira. Por quê? Porque os sofrimentos deles, por amor à justiça, na realidade se transformaria em bênção, não somente para eles, mas para todas as pessoas que viessem a conhecê-los.
Então, o capítulo 5 está dentro desse contexto, do contexto de perseguição. E esse capítulo, se você olhar melhor nesse capítulo 5, que nós lemos esses versículos, primeiro, ele está direcionado aos presbíteros, para que eles pudessem pastorear o rebanho de Deus, sabendo que a recompensa eles receberiam do Supremo Pastor. O Supremo Pastor é o Senhor Jesus. Nem sempre os pastores são reconhecidos diante da igreja. Nem sempre. Nem sempre as pessoas entendem o papel que ele exerce. Então Pedro está dizendo, olha, a recompensa de vocês, o Supremo Pastor vai dar, mesmo que não haja reconhecimento na terra. Depois, o capítulo se dirige aos jovens para se sujeitarem aos presbíteros, se sujeitarem à liderança da igreja. Por que razão? Porque os jovens são afoitos. A tendência deles é quebrar limites, quebrar os tabus, é fazer aquilo que dá na cabeça deles. Então eles deveriam ser humildes, uns para com os outros também, porque a tendência do jovem é dizer que ele é melhor do que o outro jovem. Existe concorrência entre os jovens, por esse motivo existe intriga entre eles. Então o apóstolo Pedro está dizendo, olha, sejam humildes uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, não sejam arrogantes, porque Deus dá graça aos humildes. Em outras palavras, Deus vai abençoar aqueles que são humildes. Aqueles que são orgulhosos, jovens que são orgulhosos, arrogantes, não vai dar em nada. Eles só terão problemas, só terão dificuldades. Então Pedro está trabalhando nesse sentido. E nos versículos 6 e 7, que nós vamos começar a pensar, a Bíblia nos diz, portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Ele está dizendo, irmãos, a perseguição é uma realidade. O sofrimento advindo da perseguição é real. Mas vocês não estão sendo humilhados de forma alguma. Mas humilhe-se debaixo da mão de Deus, da poderosa mão de Deus. É Ele quem vai colocar vocês no lugar onde vocês devem estar. É o que ele está dizendo. Vocês no devido tempo serão exaltados. Aguarde o momento certo. Para que isso aconteça, o versículo 7 continua dizendo, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lançar sobre Deus a ansiedade. A perseguição, ela de fato causou ansiedade naquelas pessoas. Hoje nós temos percebido que a ansiedade tem tomado conta da nossa sociedade. Há muitas pessoas ansiosas, há muitas pessoas doentes por causa da ansiedade. Isso é uma realidade dos nossos dias. E a Bíblia aqui está dizendo, lancem sobre Deus a sua ansiedade. E você pode perguntar, como eu lanço a minha ansiedade sobre Deus? Como é que eu posso fazer isso? E nós temos que comparar Bíblia com Bíblia. Nós estamos olhando em 1 Pedro capítulo 5. Mas eis que a Bíblia, em Filipenses capítulo 4, versículo 6, vai nos exortar e ao mesmo tempo vai nos orientar como fazer isso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graça. O apóstolo Paulo aqui está dizendo, a ansiedade é pecado. Ele está dizendo,
não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele está dizendo, não fique ansioso por causa da sua enfermidade. Não fique ansioso porque você pode perder o emprego. Não fique ansioso porque o seu namoro poderá não dar certo. Não fique ansioso porque você acha que o seu noivo, a sua noiva poderá desmanchar o noivado. Não fique ansioso porque você acha que o seu cônjuge não está levando uma vida como ele deveria viver, no seu compromisso. Não fique ansioso por causa dos filhos que estão te dando trabalho. Não fique ansioso. Mas ao invés de você ficar ansioso, lance sobre Deus. De que maneira que você vai fazer isso? Através da oração. Senhor Deus, eu estou ansioso por causa disso e daquilo. Nomeie diante do Senhor Deus qual é a sua ansiedade. O que está te motivando a ser ansioso? Ore para Deus. Fale para Deus. Mas eis que o texto vai adiante e diz, e súplica. Suplicar é mais do que orar. Suplicar é você chorar diante de Deus. É você rasgar o seu coração diante do Senhor. É mostrar para Ele que aquela situação, de fato, você não tem controle. E só Deus tem controle. Abra o seu coração diante dEle. Mas a Bíblia nos diz, quando você está ansioso, você deve orar, você deve suplicar, mas você também deve fazer isso com ações de graça. Senhor Deus, eu não sei quando o Senhor vai responder. Senhor Deus, eu não sei como o Senhor vai responder. Senhor Deus, não sei se o Senhor vai responder do jeito que eu quero. Mas, Senhor Deus, eu agradeço a resposta que o Senhor vai me dar. Eu agradeço. É dessa maneira. É isso que a Bíblia está dizendo que eu tenho que fazer. E não adianta você espernear, você querer que a coisa seja do seu jeito, porque Deus é soberano. Ele vai fazer do jeito dele, que é melhor para a minha pessoa e para a sua pessoa também. Por isso é que nós devemos lançar sobre ele. E quando nós lançamos sobre Deus a nossa ansiedade, o que é que vai acontecer? Filipenses capítulo 4, versículo 7 vai responder para nós. E a paz de Deus que ultrapassa, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. É isso que vai acontecer. Quando nós agimos dessa maneira. Sabe por que isso acontece? Porque você para de olhar para os problemas com os olhos humanos. Você passa a olhar com os olhos daquele que é maior do que aquilo que está te causando ansiedade. Você vai olhar para Deus. Você vai apresentar para Deus a sua ansiedade, ou o que está causando ansiedade para você. Mas é interessante que a Bíblia nos diz quem é Deus. Ela diz o seguinte no Salmo 121, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? Não é assim que acontece quando nós estamos ansiosos? Nós queremos saber de onde vem o socorro? Não é isso que acontece? E o salmista está perguntando aqui, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? Eu sei que há várias interpretações para essa questão de monte, que está aqui no versículo, no Salmo 121, versículo 1. Mas os montes podem ser problema. Você olha para os seus problemas e você o vê intransponível. Você não consegue ultrapassá-lo, não consegue vencê-lo.
Mas a Bíblia aqui está dizendo: de onde vem o meu socorro? De onde vem? E o próprio Salmo 121 vai responder: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. É em Deus que está o seu socorro. Você que está ansioso, você que acha que não tem jeito para o problema que tem causado ansiedade em você, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Meus amados, esse Deus é pequeno? Não. O meu Deus é grandão, como cantam as crianças. O meu Deus é grandão. O meu Deus é maior do que a minha ansiedade. Ele é superior, Ele é único. Ele é o Criador do céu e da terra. Isso é pouco para você? Você pensar que esse Deus, que é o seu socorro, Ele foi quem criou os céus e a terra? Imagina tudo que nós temos sobre a terra. É um Deus pequeno que criou e que colocou todas essas coisas na terra? Imagina o céu, olhe para o céu quando você sair daqui. Ou lembra do que você olhou, você viu quando você olhou para cima? Meus amados, esse Deus é quem está dizendo que você deve lançar sobre ele toda a sua ansiedade. E a ordem da palavra do Senhor é: lance sobre esse Deus a sua ansiedade. Ele é o Criador do céu e da terra. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o nosso socorro. Ele é o meu socorro. Ele é o seu socorro. Salmo 46, ele vai dizer nos versículos, em alguns versículos, versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Você está angustiado? Você tem perdido a fome? Você tem comido demais? Você tem perdido sono? Ou você tem dormido demais? Você é uma pessoa que está perdendo o seu desejo pelo trabalho, alegria pelo trabalho, por causa da ansiedade? O que é que está acontecendo com você? Qual o motivo da sua ansiedade? Dívidas? Falta de emprego? Problemas na família? Relacionamentos quebrados? Pessoas que estão te perseguindo? Ou que você acha que elas estão te perseguindo? Doença? O que é que está causando ansiedade? A Bíblia está dizendo que você pode se refugiar em Deus. Deus é a tua fortaleza. Ele é quem vai te socorrer. Busque a Ele. Não fique parado. Não fique dormindo o tempo todo. Não fique socado dentro do quarto. Não fique socado dentro da sua casa. Não fique com medo das pessoas. Busque a Deus. É isso que o texto está dizendo. E o versículo 2 continua dizendo: por isso não temeremos. Se Deus é o meu socorro, eu não preciso temer. E eu não vou ficar solteiro para a vida toda. Deus vai cuidar dessa área. Eu não preciso tomar decisões segundo eu quero, mas eu vou tomar decisões segundo Deus. Ele vai abrir portas de emprego. Ele vai fazer com que o relacionamento retorne. Ele vai abençoar a minha família. Por isso não temeremos. Versículo 10.
aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não fique apavorado. Não fique tentando ajuda em qualquer lugar, em qualquer pessoa. Aquietai-vos, você orou, você suplicou, você agradeceu. Aquiete-se diante de Deus. Aguarde a resposta dele. E ele diz, por que você deve se aquietar diante dele? Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Apesar de muita gente falar que não acredita em Deus, o nome de Deus é dito em todos os lugares. Ele está sendo exaltado. Não é somente nos nossos cultos. Ele tem sido exaltado. E no versículo 11 ele termina dizendo, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Ele é o Deus dos exércitos. Ele tem um exército grande para poder te defender, para te dar a vitória. O exército de Deus não perde. Ele é invencível. E você pode confiar nesse Deus. Ele vai mandar socorro para você. Confia nele. Ore a ele. Suplique a ele. Agradeça a ele antes mesmo de receber a vitória. Porque esse Deus não falha. Você precisa acreditar nesse Deus. Por esse motivo é que Pedro, ele continua dizendo que você precisa lançar a sua ansiedade sobre Deus. De que maneira? Pedro continua dizendo. No versículo 8 ele diz, tende bom senso e estai atentos. Você precisa ter bom senso. Você precisa colocar a cabeça no lugar. Não fique descontrolado. Não faça qualquer coisa. Não siga qualquer conselho. Não busque qualquer pessoa. Tenha bom senso e estai atentos. Diante da ansiedade, você poderá querer uma solução fácil, instantânea. Você quer sair logo do problema. E ao invés de buscar em Deus, você poderá ir buscar em pessoas. Eu vou buscar aquele pastor, porque aquele pastor vai resolver o meu problema. E você fica decepcionado, porque o problema não é resolvido. Eu vou buscar o irmão fulano de tal, porque ele tem uma oração forte. Você vai lá, a oração daquele irmão se torna fraquinha. Não resolve o seu problema. Tenha bom senso. É isso que o texto está dizendo, tenha bom senso. Sabe por quê? E a Bíblia diz, estai atentos, e outra versão diz, estai alerta. Sabe por quê? Ao ir buscar uma solução fácil, você poderá cair em armadilha. Você vai procurar solução em uma pessoa de oração, mas essa pessoa não tem entendimento bíblico. Ela vai te dar uma orientação humana, não uma orientação de Deus. E você poderá achar que aquela pessoa é sábia, ela está te dando a orientação certa, mas onde é que está baseado o conselho que ela está te dando? É na experiência dela? É no conhecimento humano? É nos cursos que ela fez? Onde ela está baseando o seu conselho para te dar? E você cegamente vai obedecer? Por isso que aquela musiquinha de criança que nós aprendemos, eu pelo menos aprendi desde a minha tenra idade, até a idade se foi dos 9 anos, que eu fui para a igreja, que diz, leia a Bíblia e faça a oração. Pessoa que é de oração, mas não lê a Bíblia, cuidado com essa pessoa. Cuidado. As duas coisas têm que andar juntas. Ler a Bíblia
para ter o conhecimento de Deus, para aplicar na sua própria vida e para aplicar na vida dos outros. Ah, mas aquela irmãzinha, aquele irmãozinho é de oração. Como é que está a casa dela? O pessoal lá está seguindo a Deus? Anda com Deus? Deus tem abençoado a família? Como é que tem sido? Ah, mas quando aquela irmã ora, ela até chora na oração. Mas eu pergunto, e os filhos? E o marido? Como estão? Andando com o Senhor? Em obediência a Deus? Nós precisamos tomar cuidado com isso, meus amados irmãos. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque esse tipo de pessoa você poderá encontrar em qualquer centro de terreiro. Em qualquer lugar você vai encontrar gente assim. É preciso tomar cuidado. São pessoas que tentam ajudar os outros, mas a sua vida está em frangalho, a sua família está destruída. Precisamos tomar cuidado com isso. Você poderá encontrar solução fácil em alguém que vai dizer o que você quer, mas não aquilo que Deus quer para você. É uma solução fácil porque aparentemente o problema está resolvido. Mas quando você vai fazer aquilo, ou você se envolve naquilo, a sua vida está danada, está estragada, está complicada. Porque foi buscar solução para a ansiedade, para o seu problema, naquilo que não devia. Por isso, que 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, está dizendo: tende bom senso e estai atentos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, que procura a quem possa devorar. Às vezes o diabo te dá manda alguém para trazer uma solução para você e você acha que é de Deus. E aí depois você vai dizer: eu me enganei. Sabe por que você se enganou? Porque você não aguardou a resposta que Deus tem para você. Por causa disso. E vai demorar mais para solucionar o seu problema. É necessário que nós hajamos como a Bíblia nos diz. Você precisa resistir firme na fé, porque essa é a orientação bíblica. Mas você pode dizer: pastor, mas a minha fé é pequena. O apóstolo Pedro continua: resistir-lhe firmes na fé. Resistir a quem? Ao diabo, que vai trazer conselheiros para você que não conhece a Deus, só conhece intelectualmente, que não conhece a palavra de Deus. E se a conhece, conhece também intelectualmente. São pessoas que querem dar um jeitinho na Bíblia para se acomodar àquilo que você está buscando. E Deus não dá jeitinho. Os princípios de Deus são imutáveis. Precisamos lembrar disso. Resistir-lhes firme na fé. Os apóstolos, eles, diante de uma dificuldade, eles disseram para o Senhor Jesus: aumenta-nos a fé. Talvez seja isso que você está precisando, meu amado. Aumenta a minha fé. Senhor Deus, me ajude a crer no Senhor e na Bíblia, que é a tua palavra. É isso que eu e você precisamos. É isso que nós precisamos. Senhor, aumenta-nos a fé. E aí o Senhor Jesus respondeu para eles:
se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, isso em Lucas capítulo 17, versículos 5 e 6, poderão dizer a essa amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Ó, não vai lá na frente da amoreira, que você sabe, lá o pé de amora, né? Não vai chegar lá e começar a orar pedindo para ela ser transportada de um lugar para outro. Não vai acontecer nada. Não é isso que Jesus Cristo está explicando aqui. Jesus Cristo está usando de uma metáfora, um sentido figurado, de uma alegoria. Ele está dizendo para você: olha, o seu problema parece com essa amoreira que está com a raiz fincada de maneira que é difícil arrancá-la dali. Mas olha, se a sua fé em mim, Jesus Cristo está dizendo, for do tamanho de uma semente de mostarda, e semente de mostarda é muito pequeno. Se você ainda não conhece semente de mostarda, vai em algum lugar em que vende semente de hortaliças, que eles vão mostrar para você. É muito pequeno. Jesus Cristo está dizendo, se a sua fé for desse tamanho, você vai conseguir vitórias quando você orar e confiar em mim. É isso que Jesus Cristo está fazendo, está ensinando para nós. É isso que o apóstolo Pedro está ensinando para nós. Mas quando o apóstolo Pedro diz resistir-lhe, firmes na fé, ele continua dizendo no versículo 9 de 1 Pedro capítulo 5. Ele continua dizendo, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre seus irmãos no mundo. Você está doente? Você não está sozinho. Há problemas na sua casa? Você não está sozinho, papai e mamãe. Pode ter certeza que em muitas casas tem problemas iguais. Você está desempregado? Você não está sozinho. Você acha que o seu salário é pequeno? Você não está sozinho. Você está sofrendo por isso ou por aquilo? Você não está sozinho. A Bíblia está dizendo isso para quê? Para que você não tenha autocomiseração. Ah, eu sou o único que sofre, e não sei o quê. Não, você não é o único, não. Tem muito mais gente sofrendo. Irmãos em Cristo Jesus estão sofrendo. A palavra de Deus está dizendo. É por isso que você tem que resistir firme na fé. Eu tenho usado aqui lá de vez em quando, da nossa irmã Joana, que já está na glória. Eu me lembro de uma outra irmã chamada Maria, que era na minha fase de juventude também. Precisou amputar parte da perna. A irmã Joana amputou os dedos, depois precisou amputar até no joelho. E no outro pé também teve que amputar os dedos, andando em cadeira de roda. Você ia lá, aquela irmã tinha um sorriso aqui, olha. Ela abria a boca, você era edificado. Você ia lá para consolá-la, você saía de lá consolado. Às vezes você está com uma doencinha de nada, né? Você está andando. Você consegue trabalhar. E você está vivendo ansioso. E a palavra de Deus está dizendo para nós que nós não devemos andar ansiosos de coisa alguma. Nós devemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Deus está dizendo, eu cuido de você. Eu estou cuidando de você. Não queira resolver as coisas do seu jeito. Vai dar errado.
Deixa eu cuidar. É isso que Pedro está dizendo. Lance sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Qual é o seu problema? O que é que tem deixado você ansioso? É o seu marido que é turrão, que ele diz para você, olha, você só vai comprar o que eu te autorizar a comprar. Você é sócia dele. Ele não é o dono do dinheiro. Mas eu sei que você às vezes está ansiosa porque tem um marido assim. Ore ao Senhor Deus, lance sobre Deus. Deus vai cuidar direitinho, pode ter certeza. Qualquer área da sua vida, lance sobre Deus. Descansa. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deixa nas mãos de Deus. Ele vai cuidar. Ele vai cuidar, com certeza Ele vai cuidar. Deus não mente. Deus é verdadeiro. A verdade está com Ele. Ele é a verdade. Ele não é uma das verdades, Ele é a verdade. Ele não mente. Confia nesse Deus. Entrega a sua ansiedade para Ele e descanse. E descanse. Esse Deus vai cuidar de você. Pode ter certeza disso. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Ore ao Senhor Deus. Entregue a Ele aquilo que tem te deixado ansioso. Aquilo que tem feito você perder sono, perder a fome. Aquilo que tem feito você deixar de trabalhar, aquilo que tem feito você ficar preso dentro da sua casa, aquilo que tem feito você ter medo de tudo, entregue ao Senhor. Lance sobre Ele. Ele tem cuidado de você. A Bíblia, a palavra de Deus, que é a verdade, nos garante que Ele está cuidando de você. Ore ao Senhor, busque a face dele.